Boa tarde, pessoal. Aqui é o engenheiro Bruno. Há um tempo atrás eu fiz um tutorial mostrando como fazer placa PCB utilizando a CNC com os programas Eagle na versão 6.44 e o Articam numa versão, se eu não me engano, 2008. Ela é bem antiga. E agora nós vamos mostrar o mesmo tutorial utilizando uma CNC Mini, que eu já apresento para vocês, o BCNC, que é um software gratuito para poder fazer o controle da CNC, o Eagle versão 7.6, ou pode até ser a mais nova, se por acaso quiserem utilizar a mais nova, mas já vou apresentar na 7.6, e o Articam na versão 2018, que é esse aqui, que é um pouquinho mais novo. E agora nós vamos, inclusive, mostrar como fazer do método mais rápido e melhor. A questão de utilizar Eagle, utilizar o Proteus, Multisim, qual programa for, é indiferente, porque na verdade o que nós vamos precisar é somente do fotolito. Então a geração do fotolito, daí cada programa tem seu método. Mas o importante é que eu vou passar aqui, são algumas definições que tem que ser no mínimo para poder rodar, tem que ser no mínimo mantido para poder rodar a CNC certo. Beleza? Então vamos lá. E agora eu vou fazer uma breve apresentação da CNC Mini. Aí eu volto aqui e começo a explicação do programa. Bom, essa aqui é a apresentação da CNC Mini. Então aqui já está a placa que vai ser feita no vídeo, nesse vídeo, explicando. Uma breve apresentação do equipamento. Então esse equipamento tem de área útil 240 por 305 por 150 de altura. Ele pode conter então um módulo laser para poder fazer escrita, até mesmo poder fazer PCB. Pode conter ou um spindle, ou uma Dremel, ou aquele micro spindle feito com motor brushless, certo? E as dimensões da máquina, elas vão poder variar um pouco para mais em outros modelos, que daí depois eu explico em outros vídeos, que os guias lineares são um pouco maiores, os motores são um pouco maiores e a dimensão da máquina é um pouco maior, tá? Mas em resumo a máquina é a mesma. Bom, explicação daí agora da parte mecânica do equipamento. 4 guias lineares de 8 mm aqui nesse eixo. Tem 4 guias lineares de 8 mm também aqui. Os outros 2 guias estão aqui pela parte interna, tá? Estão aqui por dentro. Fuso trapezoidal de 8 mm com passo 2 em todos os eixos, tá? Nos 3 eixos. Lá ao fundo e aqui motor de 4 kg. Acima motor de 2 kg para poder fazer a movimentação do Z. Certo? A mesa totalmente furada para poder colocar esse tipo de bucha, que isso aqui chama bucha americana. Essa bucha você pode vir aqui e coloca ela, enrosqueia ela na mesa, né? Utilizando uma chave, enrosqueia ela na mesa e aí você pode vir e conectar esse tipo de acoplamento. Então daí você coloca os mais diversos tipos de fixadores possíveis. Eu criei esse fixadorzinho aqui só para poder fixar a placa de PCB para fazer esse teste. Na minha CNC grande, que eu tenho uma CNC de 700 por 700, eu utilizo um pouquinho maior que esse, né, com as mesmas buchas americanas. Bom, essa CNC ela vai ter várias versões dela, mas a versão principal dela não vai ser com 150 mm de altura. O porquê? 150 mm de altura seria para as pessoas que querem utilizar um módulo laser ou mesmo o spindle para poder escrever em áreas grandes. Por exemplo, você tem uma caixa, você tem alguma coisa que tem uma superfície muito alta, certo? O que a maioria das pessoas não utilizam. Eu mesmo nunca utilizei uma superfície maior que 30 milímetros, 3 centímetros de altura. Então eu criei essa aqui mais alta para poder colocar uma caixa aqui embaixo e poder escrever.
Entretanto, quanto maior a altura, mais ela pendula. Significa o quê? Que ela não consegue acelerar muito sem começar a vibrar. Então, máquinas com Z muito alto, ela tende a ser mais lentas, justamente porque o centro de gravidade é mais alto, então ela vibra mais. Por padrão, essa máquina aqui vai sair com 50 milímetros de altura. Significa que essa ponta, dessa ponta aqui até a parte mais embaixo, vai dar 50 milímetros, certo? Eu posso até fazer ela subir um pouco mais mexendo nesse pórtico. Aqui tem várias furações para você subir o spindle. Mas esse pórtico aqui, essa área aqui, esse eixo, só vai descer 50 milímetros. Ela não vai descer mais que isso. Tá? Isso para quem escolher 50 milímetros. Para quem escolher 150 milímetros, já tenha em mente que, embora a máquina seja um pouco mais cara, porque o eixo é maior, a velocidade dela vai ser mais lenta, certo? Materiais que podem ser fresados nesse equipamento. Qualquer tipo de material. Não tem limite de material, na verdade. O que limita a máquina, e não é daí o equipamento, limita assim a execução da máquina, é a potência desse spindle, utilizando uma Dremel, utilizando seja o que for, e a fresa, tá? Vamos supor que você queira fresar titânio aqui nesse equipamento na espessura de 15, que seria a espessura disso aqui. Ela vai fresar? Vai. Só que vai demorar muito tempo. Por que muito tempo? Porque o avanço dela vai ser lento, a velocidade desse cara aqui para poder comer a peça, poder andar na peça, vai ter que ser muito lento. Porque senão a máquina não aguenta vir para frente. O motor trava e sai fora das especificações do equipamento. E também tem a velocidade para poder baixar a ferramenta. Então demora. Então assim, tenha em mente que isso aqui é uma máquina feita para poder cortar qualquer tipo de material dentro da especificação dela. Mas o objetivo primário dela é fazer PCB, cortar chapas de acrílico de 4 até 8 milímetros, vai bem. 10 milímetros corta, que eu já cortei aqui, mas demora muito, né? Fazer esses tipos de escrita, cortar MDF, passar o laser, daí o laser pode ser em qualquer tipo de superfície, porque o laser não segura, não tem nenhum tipo de arraste, então a máquina vai andar sempre na nominal dela, que é a velocidade de jogue. A velocidade de jogue é a velocidade dela trabalhando sem peso, né, no eixo, então é só ela livre. E, bom, por fim, dependendo da sua escolha de spindle ou de Dremel ou de seja o que for, vai ser o tipo de fresa que você vai poder utilizar. E dentro dessa fresa você vai poder selecionar o material que você quer para trabalhar. Essa máquina aqui está sendo controlada 100% pelo Raspberry Pi, que está lá no fundo. O Raspberry Pi aqui, no meu caso, está configurado para a minha impressora 3D, para a câmera, para essa CNC Mini, e embaixo do Raspberry Pi tem um HD de 5 TB. Então esse Raspberry Pi para mim é um servidorzinho, certo? Ele controla tudo isso, e cada um de uma vez, né? Tirando o HD que ele sempre está trabalhando, mandando informações, e que é o meu backup de rede aqui, ela consegue controlar ainda a CNC e a impressora 3D. Esse Raspberry Pi também pode ser adquirido junto com o equipamento, né? Ele já vai completamente configurado, inclusive com as configurações já pronto para isso aqui. Você pode engatar um monitor nele, um teclado, fazer ele rodar a partir desse monitor, desse teclado, ou acesso remoto, como eu vou mostrar ali no vídeo. E eu acho que é isso. Aí qualquer dúvida, é só entrar em contato. Vamos continuar o vídeo aqui. Bom, dando continuidade aqui então, aqui nós viemos para o Eagle. No caso, aqui poderia ser Eagle, poderia ser um Proteus, Multisim, qual programa da sua preferência que utiliza. A única coisa que quando você for fazer o projeto, quando você for começar a montar essas trilhas aqui, você tem que definir essa distância aqui, ó, que seria a distância entre trilhas, no mínimo de 0,25 até 0,30 é o mínimo. Tá? Isso, o porquê disso?
Bom, deixa eu só falar para quem utiliza o Eagle por que eu uso essas configurações aqui. No Proteus e no Multisync daí tem que achar onde é que fica essas configurações que, no meu caso, eu não trabalho mais com eles. Faz muito tempo que eu não mexo. Bom, primeira coisa eu habilito aqui a grade, tá? Já está habilitado. Eu coloco a distância aqui então em milímetros, 0,25. Isso aqui é porque eu estou utilizando uma fresa piramidal com ponta de 0,1 e com a curvatura dela de 60 graus. Significa o quê? Que quando ela for afundar na placa 0,125 milímetros, que é mais ou menos o que eu uso para fresar, ela vai ter aquele ângulo de abertura. E esse ângulo de abertura eu tenho certeza com esse número que ele é menor do que 0,25. Vou colocar aqui 0,30, embora eu já tenha construído a placa, tá? Eu vou colocar aqui 0,30 apenas para mostrar. E aqui é para quando você estiver movimentando a peça e apertar Alt, para você conseguir uma resolução. Aqui eu coloco a resolução de 0,01, tá? Então, habilitado o grid. Ok. Eu vou entrar aqui, ó. Aquele grid, aquele valor de 0,30 que eu coloquei é o tamanho deste quadrado. Então aqui eu tenho certeza que a fresa vai conseguir fazer o contorno, ela vai conseguir voltar para fazer o outro sem passar por cima de alguma trilha. E eu sempre respeito esse limite, ó. Você pode ver que sempre tem mais do que isso, ó. Aqui que seria um valor, ó, tem 1 e um pouquinho. Existem componentes que você vai passar, por exemplo, ó, aqui, tá vendo? Deu 1 e um pouquinho. Então eu tenho certeza que com essa configuração, mesmo se eu deixar com 1, ela vai conseguir passar, ok? Bom, aqui então para poder salvar, eu tiro tudo, deixo apenas essas 3 opções, inclusive eu tiro o Dimension, para ele não entrar a dimensão, ok? Vou vir aqui, essa aqui é a parte que pode fazer em qualquer programa, vou exportar como imagem, 1000 dpi, monocromático, vou clicar aqui, vou selecionar o fotolito, no meu caso eu já tinha salvo, então ele vai pedir para salvar em cima, tá? Vou dar um OK, que eu estou fazendo override aqui. Vou entrar aqui na pasta, vou entrar aqui no arquivo que eu acabei de criar e vou editar ele. Botão direito, editei. Aperto Ctrl A, que é selecionar tudo. Vou aqui e vou fazer... Opa, errei. Vou apertar Ctrl A. Vou clicar aqui e inverter horizontalmente. Tá, tem que ser horizontalmente, porque eu estou fazendo um espelhamento dessa placa. Como nós estamos fazendo a parte de baixo da placa, essa aqui é a parte de baixo, aqui é como se a gente estivesse olhando através do fenolite. Então, como não tem como a CNC passar a fresa através da fenolite, ela vai ter que fresar já o lado certo. Então, para poder fazer isso, eu tenho que espelhar a placa. Salvar. Se você abrir aqui agora, dá para ver que ela está espelhada em relação a essa. Essa está virada para a esquerda, esses bordes. E esse aqui está virado para a direita, esse borde. Ok? Bom, então agora nós vamos utilizar o Articam 2018. Vou clicar aqui em abrir. Já vou selecionar o meu arquivo direto, tá? Não fiz configuração nenhuma por enquanto. Abrir. Bom, aqui ele vai me apresentar essa tela de tamanho do modelo. Nós não temos o tamanho do modelo. Eu não sei o tamanho daquela placa. Embora eu tenha construído ela, eu não me lembro qual é o tamanho daquela placa. Então, o que a gente faz? Como a gente exportou ela com 1000 dpi, eu vou clicar aqui e vou escrever 1000 dpi. Aqui ela já me deu o tamanho. Então, eu não preciso mais me preocupar. A origem, no caso da minha CNC e da maioria das pessoas que eu conheço também utilizam, eles utilizam a CNC o mais à esquerda possível e o mais para frente possível. Então, aqui no caso é essa configuração aqui. Esse ponto tem que estar aqui. Milímetro. Ok? Altura de Z. Como isso aqui é uma placa de circuito impresso, é 1,75 milímetros. Que seria a espessura da placa. Vou dar um OK. Ele vai criar para mim a placa. Aqui nós estamos na vista 3D. Como aqui, por enquanto, não existe uma vista 3D, ó, ele gera apenas o que não é preto como 3D. Tá vendo? Com 1,75 de altura. Mas o que nós criamos é a vista 2D, para poder trabalhar com ela. Então agora nós vamos começar a criar os vetores, porque por enquanto eu não posso selecionar nada. Eu não posso fazer nada com essa imagem. Vetor, bitmap para vetor, criar vetor. A partir de agora, a placa inteira está vetorizada.
ok? Então agora a gente pode começar a fazer a manipulação da placa. Primeira coisa que eu faço, que no caso o método que eu uso, é você vir aqui, selecionar tudo, aperta o Ctrl A, aperta o Shift e tira sempre essa borda mais externa. Eu quero somente o que está dentro, certo? Então aqui agora, vendo que está tudo selecionado, inclusive os furos que é para fazer, eu vou vir aqui em percurso, novo percurso, e vou fazer a primeira coisa que eu vou fazer é a furação. Ó, ele vai habilitar aqui. Então aqui eu vou colocar 0.01, folga de mergulho eu não quero nenhuma. Profundidade final, 1.80. Eu coloquei que a placa é 1.75. Entretanto, eu gosto que a broca passe um pouquinho a placa, porque eu quero que ela realmente fure tudo, certo? Eu não quero que ela apenas chegue num determinado ponto ou que a placa possa ter alguma imperfeição ali e ela não fure. Então eu coloco para ela 1.80 para ela passar tudo. A ferramenta. Bom, essa aqui é a minha configuração de ferramentas da minha CNC grande. Eu tenho uma CNC de fusos esféricos com uma área de 700 por 700 milímetros, que são motores bem maiores e tal. Mas eu vou vir aqui e vou fazer uma configuração aqui apenas para a CNC Mini, que eu ainda não coloquei a configuração de furo para ela aqui, ok? Mas vamos pegar aqui uma configuração aqui e editar. Ó, a broca que eu vou utilizar é de 0.8, ok? Vou vir aqui e vou copiar, que eu vou fazer agora uma nova ferramenta. Vou editar, então vou escrever aqui Mini CNC. Aí eu sei que é para CNC Mini. A velocidade de avanço aqui, então, vou colocar 300. A taxa de mergulho, vou colocar 250, ok? Tamanho da broca, 0.8. Passo vertical, 0.8, porque isso é uma broca, ela não é uma fresa. Então, ela pode passar o tamanho dela inteiro para furar. Ela vai fazer a furação de uma vez. A velocidade de rotação aqui, 15.000. Tá? O tamanho do passo lateral, 100%, porque isso aqui é uma broca. Velocidade milímetro por minuto, tá? Não pode ser milímetro por segundo, senão isso aqui vai ficar muito mais rápido do que a configuração que nós estamos fazendo. Ok, então CNC Mini, selecionei. Aqui eu não configuro mais nada, tá? Espessura do material aqui no caso já está definido, 1.75, então não precisa configurar mais nada. Vou vir aqui e vou escrever furação. Calcular agora. Ó, aqui deu para ver, ó, que ele já fez o furo. Ó. Tá vendo? Que ele marcou todos os furos. Beleza? Bom, então aqui ainda está selecionado todo mundo. Entretanto, a parte de furação já foi. Agora eu quero fazer a parte de fresagem. Para isso, eu preciso vir aqui em vetor, mesclar, soldar. O que é isso? A partir de agora eu estou falando para ele, ó, elimina todos os furos. Não tenha mais vetores em furos. Ó, toda a parte de furação, então, ele retirou. Tá vendo? E agora ele só vai fazer a parte de fora. Ó, isso aqui, por exemplo, ele fez a parte de fora. A parte interna ele já retirou. Então, agora eu vou vir aqui em percurso, novo percurso, perfil. Ó, você pode ver que os vetores ainda estão selecionados. Eu ainda não cliquei na tela. Tá? Caso você clique na tela, ó, cliquei na tela, tal, saiu, aperta Ctrl A, Shift, retira a linha de fora e ele voltou ao normal, do jeito que estava antes. Bom, aqui agora é a configuração para fazer a fresagem. Eu vou fresar o lado de fora, não é 1.75, aqui como eu falei eu vou baixar no máximo até 1.130, eu vou colocar aqui 1.150, tá? Para poder, ele vai fazer um rebaixo um pouquinho maior, mas não tem problema. Vou clicar aqui e vou selecionar agora uma fresa. Certo? Aqui eu já tenho a CNC Mini. Ó, aqui eu já fiz uma configuração de fresa para a CNC Mini. Então aqui, ó, milímetros por minuto. Isso aqui é uma fresa, como eu falei, piramidal ou em grave. No caso ela é em V, a fresa. Diâmetro dessa área maior 3.17. Ângulo no médio, aqui no caso a fresa que eu estou usando é de 60, então são 30. Raio do plano F, como ela é de 0.1, então o raio é 0.005, seria, né? 2 vezes o raio, igual ao diâmetro, que é 0.1. E o passo,
seria 0.762. Esse passo aqui é o que menos importa. Isso aqui é o quanto que ela pode baixar de uma vez, que ela pode entrar na placa de uma vez. Como eu sempre entro com ela no mínimo, no máximo, quer dizer, a 0.130, é quase indiferente, tá? Bom, o tamanho do canal, isso aqui você pode medir. No caso da configuração da minha fresa é essa aqui. O que importa é essa parte aqui embaixo, né? Velocidade, 300, taxa de mergulho, 200. Ok. Bom, selecionei ela, selecionei. Aqui, quando você vai fazer fresagem de materiais que precisa entrar muito a ferramenta na mesa, a ferramenta na peça, você vem aqui e coloca adicionar movimento de rampa. Isso aqui é para suavizar a fresa de entrar na placa, ou de entrar no acrílico, no metal, seja o que for. Ela fica andando para frente e para trás enquanto ela baixa no Z. E assim a fresa não entra de 90 graus, porque fresa de topo principalmente, ela não foi feita para furar. Ela foi feita para corte, mas não para furo. Ela fura, mas não é o ideal dela. O ideal para fazer furação é broca, que ela já tem angulação na ponta certa. Bom, continuando aqui então. Então, só para recapitular, configuração 0.150, 0.001, as configurações da fresa estão aqui, ó, certo? E vou vir aqui e vou escrever fresar. Calcular agora. Ó, você pode ver que ele já calculou a distância para poder usar a fresa, ó, inclusive aqui. Vamos pegar esse ponto aqui que ela passava mais próximo, ó. Então, com 0.150, eu tenho certeza que ela ainda está passando uma distância boa, tá vendo? E se a gente colocasse esse valor aqui muito pequeno, e esses quadradinhos aqui eu aproximasse muito um do outro, o Artican não ia conseguir fazer esse percurso. E ele simplesmente ia deixar, ele não ia te avisar. E aí você só ia ver que estava errado depois que estivesse fabricando a placa. Por exemplo, esse aqui, ó. Bom, agora falta um último percurso, que seria o percurso de corte. Então, vou vir aqui, vou selecionar a área mais externa, certo? Vou vir aqui em percurso, novo percurso, também é um perfil, também é externo, 1.75, vou colocar aqui 1.78, para eu ter certeza que ele vai conseguir cortar a placa. Vou clicar aqui em selecionar, certo? E agora eu vou escolher aqui uma fresa para corte, ok? Então, eu vou pegar aqui uma fresa de corte, uma fresa que eu tenho aqui, fresa de corte Fenolite 1 mm, tá vendo aqui? Eu vou editar ela, vou fazer então mais um para CNC Mini aqui, Mini CNC, né, no caso CNC Mini, velocidade de avanço 200, aqui eu vou colocar, no caso, como é para CNC Mini, eu vou colocar de 150, e aqui é de mergulho, vou colocar para 200. Tá, o que é isso? Por que eu estou jogando esses valores aqui? Porque eu já conheço a máquina, eu já conheço a minha CNC. Mas isso aqui eu vou tabelar depois as configurações para deixar padrão e vou disponibilizar aqui embaixo no descritivo, para poder facilitar as pessoas que forem utilizar a máquina. Vou selecionar. Aqui eu vou colocar um movimento de rampa, porque aqui eu quero que a fresa, como é uma fresa de topo, eu quero que ela entre zigue-zagueando na placa. Vou deixar a configuração padrão, que ele já está mesmo, certo? Vou vir aqui e vou colocar corte. Calcular agora. Então ele calculou. Bom, aqui estão todas as configurações, tudo já arrumado para poder fazer. Vou vir aqui em percurso, botão direito, isso aqui é a mais, não é obrigatório, tá? Vou simular todos os percursos, detalhe máximo, simular. Por que eu fiz essa solicitação de simulação? Porque agora, ó, ele me mostra como a placa vai ficar. Ó, tá vendo? As configurações, ó, já estão prontas. Ele está me mostrando como a plaquinha vai ficar, ó, em 3D. Ok. Bom, agora é a parte de salvar esse arquivo para poder utilizar no BCNC. Tá? Aqui você pode salvar para poder utilizar no Mac, no BCNC, em vários outros programas. Vou vir aqui, salvar percurso como.
Aqui ele já colocou as 3 posições, não é as 3 posições, porque eu posso salvar um por vez, cada um aqui tem uma broca, ó. Ele está me informando que qual broca que é. Então aqui eu vou vir e vou colocar aqui um explorar para eu conseguir entrar na parte aqui da minha CNC. Vou colocar aqui BCNC, que seriam as configurações. Vou dar um abrir. Então ele já vai salvar aqui para mim dentro da pasta que eu selecionei, ok? Bom, aqui vai ser o seguinte. A primeira coisa que eu faço a furação, depois eu faço a fresagem, depois o corte, já está na sequência. Então, eu vou vir aqui, ó, furação. Essa nomenclatura eu utilizo para eu não me perder depois, tá? Então, eu escrevo aqui, furação, traço, broca, 8 milímetros, 100 ponto, tá? Broca 0,8 milímetros, tá? 100 ponto, porque daí ele já vai salvar aqui. E aqui embaixo, no formato do arquivo, é onde altera para poder utilizar para o Mac, para o laser, seja por que for. Como nós vamos fresar a placa, então, ó, G-code, milímetro.tap, tá vendo? Aqui. Se fosse para o Mac, você pode vir aqui e selecionar o Mac 3, Mac 4 milímetro, certo? Então, aqui no caso, nós vamos utilizar então o G-code milímetro.tap. Vou dar um salvar. Ele já salvou na pasta. Vou retirar esse cara aqui, colocar essa parte aqui agora, fresar. Então, aqui vai ser fresar 0,1 milímetro. Então, eu sei que é 0,1. Salvei, retirei, corte. Então, aqui, como eu estou usando uma fresa de 1 milímetro para cá, então, vou colocar aqui corte 1 milímetro. Salvar. Bom, aqui eu já sei que ele já está com todos os arquivos salvos. Essa parte aqui, então, já finalizou. Agora, nós vamos lá para o BCNC para poder utilizar a CNC. Entretanto, aqui eu não estou utilizando o computador para poder rodar o BCNC. Eu estou rodando ele diretamente dentro do Raspberry Pi. Que no meu caso, a minha CNC, como já foi explicado anteriormente, ela vai rodar diretamente dentro do Raspberry Pi, dispensando completamente a utilização do computador. E o que eu fiz? Eu acessei o Raspberry Pi remotamente. Então está aqui, ó. Eu consigo acessar o Raspberry Pi através de uma conexão remota, porque no caso, o próprio Raspberry Pi dentro dele já tem a configuração para o VCN, que daí você consegue utilizar o acesso remoto dele. Então aqui é possível você vir aqui, você vem em abrir, né? No caso o arquivo, vou vir aqui dentro do diretório, vou abrir aqui aonde eu já salvei, porque como eu salvei no meu Dropbox, eu já configurei o Dropbox, inclusive para poder cair aqui, ó, Dropbox, H3N Projetos, CNC Art, PCB Mini, aqui, CNC Mini, PCB, BCNC, e está aqui as configurações, já estão prontas. Para demonstração, eu vou fazer direto a parte de fresar, que eu acho que seria uma das partes mais importantes que todo mundo quer ver. Então, vou dar um abrir aqui. Ele carregou a placa. Vou zerar os eixos aqui, apenas para poder mostrar os eixos gerados. E está aqui a plaquinha. Ó. Já pode ver que ele está sem a furação, tá vendo? Já está direto o outro arquivo. Se eu abrir o arquivo apenas de furação, vamos abrir aqui o arquivo apenas de furação. Ó. Isso aqui é a parte de furação, então. Ó, aqui ele não mostra, tá, os pontos, mas aqui cada curva dessa aqui, onde que tá, é onde a broca vai descer, ok? Então vou pegar aqui, vou fazer a parte de fresar novamente. E agora nós vamos lá para a CNC para eu poder mostrar a configuração do auto-level. O auto-level, eu não expliquei anteriormente, mas o auto-level nada mais é do que você mapear a superfície da sua placa PCB. Bom, eu vou explicar isso lá, aí eu acho que vai ficar mais fácil o entendimento.
Aqui agora é assim, os arquivos estão todos feitos, então agora nós precisamos fazer o quê? O mapeamento dessa superfície. Por quê? Se você for ver bem aqui, ó, deixa eu ver se focalizo aqui, ó, dá pra ver que a placa, ó, ela tem uma curvatura. Você tá vendo que ela não tá 100%? Ela fica bem presa aqui, entretanto, ó, ela vai subindo. Aqui também no centro também tá assim. É basicamente pouco provável, para não dizer impossível, deixar essa placa 100% reta. Ela sempre vai dar uma curvatura, sempre. Então, para isso, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos fazer um mapeamento dessa superfície. E como faz isso? O próprio BCNC já tem os arquivos para poder fazer isso. A CNC Mini, no caso, você coloca um polo negativo aqui na placa e o polo positivo na ponta da fresa. Então, cada vez que ele vier aqui e ele tocar a fresa aqui, ele vai saber qual que é a altura que está esse arquivo. Que está essa placa, perdão. Então, aí ele vai lá e altera esse valor no arquivo. Entendeu? Então, daí ele mapeia as alturas e sempre quando eu pedir agora para ele baixar 0.150, ele vem e se autorregula na fresagem para conseguir manter o 0.150. Bom, vamos lá no arquivo agora do computador, que eu vou mostrar como fazer isso aqui. Bom, quando você acabar de carregar o código aqui e tudo mais, não vai ter esses quadriculados amarelos aqui. Bom, a primeira coisa que vai fazer, você vai conectar lá na CNC, na ponta da fresa, o probe, que é o alicatinho, a garra jacaré, e na placa você vai colocar o outro polo, que seria o negativo. Eu vou ver se eu coloco uma foto aqui do lado aqui para vocês verem como que é. Bom, então vai vir aqui agora em sonda, vai aqui na parte de sonda, zerei aqui, certo? E vou pedir para ele descer a ferramenta numa velocidade de 100, no máximo 10, tá? Ó, ele encostou a ferramenta na ponta da mesa. Tá? Aqui agora eu vou zerar. Eu sei que isso aqui é um zero absoluto para mim. Vou subir. E vou pedir agora para ele poder fazer o escaneamento dessa superfície. Que nada mais é do que verificar as irregularidades da mesa. Então, ó. Aqui então vai ser descer no máximo 10, né? Menos 10. Eu quero que ele suba sempre 1. Então ele encosta, sobe 1, encosta, sobe 1, numa velocidade de 100, certo? E aqui a quantidade de pontos. Quanto mais pontos você colocar, ó, quanto mais pontos você colocar, dá para ver que a grade está aumentando, né? Ó, melhor fica. Entretanto, demora mais tempo, entendeu? Ó, ele está dando aqui a quantidade de passos que vai dar, certo? E aí, agora eu vou começar a fazer o escaneamento da superfície. Apenas clicar em soldar. Bom, então aqui, como deu para ver, ela escaneou todos os pontos e ó, ela deu aqui a quantidade de erro que está em cada ponto, tá vendo? Então agora, quando ela for começar a fresar, ela vai já estar nivelada de acordo com esses erros. Ela vai se autorregular a altura. Então agora vamos começar a fresagem. Vou ali, vou desconectar a garra da ponta da fresa e começar a fresar. Aqui agora é o seguinte, ela já está configurada aqui, eu vou vir aqui na parte de controle e só vou dar o play. E ela vai começar a executar. Então, para isso, eu vou começar a gravar daí a ponta da fresa, tá? Eu vou começar a gravar a CNC rodando e não mais essa tela aqui. Essa tela aqui, basicamente, ela vai ficar passando aqui em torno onde que está essa parte preta. Tranquilo?
Bom, moçada, espero que vocês tenham gostado. Rodando 100% então no Raspberry Pi, sem utilização do PC. E a plaquinha ficou boa. Depois eu vou terminar essa placa, que foi apenas uma demonstração, não vou nem montar essa placa, porque ela não está 100% finalizada no projeto principal dela. Inclusive essa placa é a placa de controle dessa própria CNC, né, a versão final que eu estou fazendo. Então, apenas para exemplificar no vídeo, eu fiz um modelo prévio, que ela vai utilizar o Arduino Nano. E, bom, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. O link para essa máquina está aqui na descrição, embaixo, no Mercado Livre. Qualquer pergunta, só deixar no campo de pergunta aí embaixo ou falar diretamente comigo nas redes sociais lá. Beleza? Falou, galera!